Olá pessoal, eu sou Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre as minhas leituras de março. Gente, eu consegui, ou quase isso. Vou explicar mais ou menos para vocês o que é esse quase, mais na frente para o vídeo, mas antes de começar propriamente a falar sobre as minhas leituras desse mês, eu venho lembrar a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos, para que o Vagando Divagando continue a chegar a mais pessoas. Agora, dessa vez sem muita enrolação, vamos lá falar sobre as minhas leituras de março. Eu vou começar tirando da frente primeiro as leituras que eu já fiz algum vídeo aqui no canal, e vou deixar inclusive todos esses livros que eu já tenha feito vídeo sobre eles aqui nos cards aqui em cima, então já deixo vocês avisados disso. Vou só passar rapidamente o que eu achei sobre cada uma dessas leituras, mas nada rápido. Se vocês quiserem saber mais sobre eles, assistam os vídeos que eu fiz sobre cada um desses livros. Eu vou começar primeiro por Museu da Meia-Noite, da Caroline Goldoni. Já falei sobre ele para vocês aqui no canal. Um livro que eu gostei bastante, foi a minha primeira leitura esse mês. Personagens incríveis, falta um pouco de construção de mundo, mas isso é algo que pode melhorar. Eu, inclusive, tive uma conversinha legal e rápida com a autora, depois que eu publiquei o vídeo, e ela falou que vem coisa boa por aí, então vamos lá. Vamos esperar pelo segundo volume, com continuação de Museu da Meia-Noite. Não vejo a hora de ver mais sobre esse universo e sobre esses personagens incríveis que a gente leu aqui. Inclusive, eu sei que a Gisele, apesar de não ter feito vídeo, ela também leu esse livro esse mês, e ela amou. Não sei se vocês acompanham o nosso Instagram, ela deu 5 estrelas e favoritou, então aqui no Vagando Divagando, damos todo o apoio do mundo para Museu da Meia-Noite, excelente livro nacional de fantasia. Então, vamos lá vocês leem também, tá baratinho lá na Amazon, no Kindle, em e-book, ou se vocês preferirem também, quem assinar o Kindle Unlimited, também está disponível. Não tem como deixar de ler Museu da Meia-Noite esse ano, então vamos lá atrás. Essa aqui foi a minha primeira leitura. Em seguida, eu quero tirar da frente também os dois livros de Bridgerton, O Duque e Eu e O Visconde que Me Amava. Esse aqui que foi 5 estrelas e favoritado das minhas leituras. O primeiro livro eu também gostei bastante engraçado inclusive. E vou tirando ele da frente porque esse vídeo está saindo na sexta-feira, na verdade, e na segunda-feira passada, dessa mesma semana, saiu o primeiro vídeo do projetinho de Lendo Bridgerton aqui do canal, meu e da Gisele, então vão lá conferir que lá a gente fala um pouco mais sobre cada um desses dois livros. Tá um vídeo bem legal, então vão lá conferir. Em seguida, mais um livro que também tem vídeo aqui no canal, Viúva de Ferro, da Xiran Jay Zhao. Como eu falei, tá tudo nos cards para vocês irem conferir. Mais uma leitura. Esse foi um dos meus maiores hypes esse ano. Algumas pequenas decepções com o livro, mas no geral esse livro entrega bastante. Ótimas cenas de ação, apesar de algumas confusas. Uma grande protagonista e um universo que esconde bastantes mistérios e tem um final de explodir cabeça. Esse final, mesmo que seja um tipo de coisa que às vezes a gente espere que aconteça nesse tipo de história do gênero, ainda assim foi algo que me surpreendeu bastante. Então não vejo a hora de ler a continuação, porque promete muito a finalização. Eu acho que vai ser uma duologia. Então espero que saia muito em breve a finalização de Viúva de Ferro pela Xiran Jay Zhao. Então vamos lá conferir, que eu falei um pouco mais sobre o livro também aqui no canal. Quem assistiu o meu vídeo de TBA, os livros para serem lidos em março, sabem que faltam 3 livros. O primeiro deles é Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Eu li ele, terminei ele faz pouco tempo, alguns dias atrás. E de certa forma, foi uma decepção esse livro. Eu dei 3 estrelas para ele. Acho que esse livro ele tem um excelente conceito de trazer as cidades como elas se fossem vivas e serem representadas através das pessoas que moram nela. E aqui nesse livro, como eu imaginava logo no início, ele tem algo bastante Lovecraftiano, então ele traz alguns elementos dessa mitologia cósmica, horror cósmico, apesar do horror não ser, digamos, o gênero predominante aqui em Nós Somos a Cidade. Essa questão do Lovecraftiano fica muito a cargo dessa mitologia, na verdade, que o H.P. Lovecraft criou para suas histórias. Então a gente tem alguns elementos que, apesar de eu não ter lido nenhum livro do autor, é algo que remete imediatamente a ele, e mais à frente no livro a gente percebe que sim, de fato, é uma referência. Então, mas por que Nós Somos a Cidade acabou sendo uma decepção para mim? Eu acho que o grande problema desse livro
ao mesmo tempo em que a sua grande qualidade, a construção de mundo, na verdade. A N.K. Jemisin, ela se mostra mestre em fazer isso aqui em Nós Somos a Cidade, principalmente acho que na trilogia A Terra Partida, que são, digamos, os livros que eu li dela. Estou lendo também, inclusive, o Portão do Obelisco, falo mais sobre ele daqui a pouco. E ela mostra ter bastante domínio dessa questão dos mundos que ela quer construir. Só que aqui em Nós Somos a Cidade, ela pesa muito a mão na construção de mundo, na minha opinião. O livro ele tem alguns elementos bem interessantes, algumas discussões sociais que são importantes e bastante relevantes de serem discutidas. Eu acho que ela faz isso muito bem. A questão também de como ela trata a personalidade de cada distrito de Nova York, então ela transmite isso através dos protagonistas, através também do clima, dependendo do distrito, seja o Bronx, seja o Queens, seja Manhattan, Staten Island, então isso fica bem traduzido nos personagens. Só tem um porém, ela pesa demais a mão nisso e faz essa construção que muitas vezes soa bastante repetitiva. Isso vai até uns 60% do livro. Eu posso falar para vocês que até a página 200, pouquíssima coisa acontece. Eu acho que ela usa um recurso aqui de ir narrando, fazendo essa construção de mundo, e vez ou outra ela dá uma migalha para capturar novamente a atenção do leitor, que na minha opinião, pelo menos eu fiquei cansado com o livro em alguns momentos, então essas migalhas elas acabam sendo basicamente um alarme falso, porque a gente pensa que a história vai engrenar e ela não engrena. E o potencial está todo aqui, mas ela desperdiça esse potencial em 200 páginas, até que depois disso o livro começa a andar. E é aí que o livro fica legal, só que, na minha opinião, falta tempo para ela continuar essa construção de universo, de fantasia. É uma fantasia urbana, então é um livro bem difícil, como eu posso dizer isso, de se importar com ele, para falar a verdade. É muito difícil se importar com os personagens. É muito difícil se importar com o conflito que está acontecendo, então ela demora muito a criar algum senso de perigo, apesar de que existe o tempo todo desde o início, só que está cansado porque não quer mais sua construção de mundo, quer que esses personagens ganhem mais alguma importância, quer que esses personagens criem na gente algum tipo de envolvimento como leitor, e eu acho que ela não consegue isso no livro, infelizmente, pelo menos na maior parte dele. Como eu falei, depois de um ponto o livro melhora bastante, só que já é tarde demais. E quando o livro melhora, acabou o livro. E aí também é uma finalização que não dá para falar muito. Tem uma certa reviravolta que é legal, interessante, mas para falar a verdade, agora que eu estou pensando nessa reviravolta, eu penso mais como um Deus Ex Machina do livro. Eu acho que é uma solução rápida e fácil que ela tirou aqui. E infelizmente é um livro que não funciona muito bem. Eu acho que ainda existe potencial, vai ter um segundo livro, não sei quantos livros ela pretende fazer para essa série, mas espero ler o segundo livro e curtir mais sobre ele, porque o conceito de cidades vivas representadas por avatares, ela traz um pouco desse universo e como ele funciona aqui, só que é muito pouco, então é um livro complicado, para falar a verdade. Sei que tem muita gente que gosta, mas é um livro um pouco divisivo e é bem difícil de se acostumar com essa leitura. Então, por isso, 3 estrelas para Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Eu ainda continuo bem fã da autora. Vou falar sobre o Portão do Obelisco agora, para vocês saberem como é a diferença entre um livro que a gente não gosta tanto dela e um livro que eu estou curtindo bastante. E, gente, eu ia esquecendo, para falar a verdade. Eu falei aqui de Nós Somos a Cidade e esqueci de mencionar também outra grande leitura que foi Me Pediram para Voltar, da Grazi Fontes. Mais um livro nacional, um livro bastante doloroso. Tem vídeo aqui no canal, então vocês podem conferir aí. Por favor, vão assistir esse vídeo, vão ler esse livro, porque é um livro absolutamente necessário, ainda que doloroso, mas, como eu falei lá no vídeo sobre ele, leiam se vocês estiverem bem. É um vídeo que tem é um livro, na verdade, que tem bastante gatilho, então vão lá sabendo disso. É um livro pesado de se ler, apesar de ser um excelente livro. Ele embrulha o estômago em alguns momentos, então estejam bem para ler, mas é uma excelente leitura. É um livro que vai ter continuação e finalização ainda esse ano. Também bati um papo, uma conversa rápida com a Grazi Fontes, ela disse que o livro deve sair até setembro, então é isso. Esperem que daqui a alguns poucos meses está saindo a continuação e a finalização dessa história emocionante e incrível. Então, vamos lá conferir o nosso vídeo de Me Pediram para Voltar. Agora sim eu falo sobre o Portão do Obelisco, também da N.K. Jemisin.
Eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, esse vídeo, como eu falei, está saindo na sexta-feira, então ainda estou terminando o livro, eu devo terminar ele hoje, no máximo amanhã. Continua sendo uma história incrível. O livro está indo para um caminho que eu confesso que eu não esperava. Na verdade, eu esperava alguma expansão desse universo, porque é um pouco estranho, na verdade. Vou falar rapidamente, mas como eu falei algumas vezes, vai ter vídeo próprio quando eu terminar a trilogia. Então, é um universo estranho de pensar que só existe um continente e a população meio que não se questiona o que está além disso. Então, eu achava meio inesperado que a autora fizesse alguma expansão tão grande nesse momento, mas ela expande esse universo de uma forma bem interessante e até mesmo nesse ponto em que eu estou lendo o livro, eu ainda não faço ideia do que vai acontecer, do que pode acontecer. Os personagens nesse livro aqui continuam incríveis. A construção de mundo, como eu falei, N.K. Jemisin é mestre nisso, então aqui pelo menos em O Portão do Obelisco, e assim como foi em A Quinta Estação, continua incrível, absolutamente incrível. É um livro muito gostoso de se ler. É bastante denso, então a todo momento a gente está recebendo novas informações desse universo, desses personagens, do que está acontecendo. Aqui temos novos pontos de vista. A filha que a Esun, protagonista, tanto procura, tem um ponto de vista nessa história e é um ponto de vista bem interessante. Eu quero ver como é que isso vai se desenrolar, porque parece ser uma personagem... Parece não, é uma personagem bem forte em todos os sentidos, mesmo que criança, e o lugar onde ela está, e em comparação ao lugar em que a mãe dela está, não, é como eu falei, é bem difícil de prever o que pode acontecer aqui no Portão do Obelisco, e muito menos o que pode acontecer em O Céu de Pedra, que é a finalização que eu quero ler em maio. Então é isso, o Portão do Obelisco continua sendo uma excelente leitura da N.K. Jemisin. Não à toa que essa trilogia aqui, cada um dos livros ganhou o seu prêmio Hugo no ano em que saiu. Então é isso, pessoal. Vocês estão perdendo muito se vocês ainda não conhecem essa trilogia aqui, A Terra Partida. Não conhecer, que vale muito a pena, principalmente ações de fantasia e ficção científica. Então vão lá conferir. Em breve sai sim vídeo no canal sobre a trilogia completa. Pretendo um vídeo bem legal para vocês. E por fim, o motivo do meu quase. Esse livro aqui eu ainda não comecei, devo começar essa semana ainda. Vou começar ainda em março, isso é certeza. Mas não devo terminar ele esse mês. Provavelmente só no próximo fim de semana ou no início da outra, já que é um livro bem mais difícil de se ler, que é O Dragão Renascido, do Robert Jordan. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, quer dizer, eu já falei sobre a minha pretensão de ler, ou já falei sobre os livros que eu li da série. Mas é isso, ele está aqui, é uma fantasia, eu continuo bastante empolgado nesse meu projetinho de ler A Roda do Tempo completa, ou pelo menos os 7 livros que já saíram aqui no Brasil, já que não existe previsão para a finalização da série aqui, faltam mais 7 livros para sair, e pelo menos até esse momento do ano a Intrínseca não se pronunciou sobre a saída dos próximos volumes, ou se existe alguma programação aí dentro da editora para que a saída dos livros seja mais frequente aqui no Brasil. Mas é como eu falei, eu pretendo começar esse livro aqui essa semana e estou empolgado porque a finalização do segundo livro é incrível, é impossível. Na verdade, acho que muitos livros e muitas séries de fantasia que finalizam de uma forma emocionante ou grandiosa, ela acaba criando esse hype para as continuações. Então, não à toa que eu estou empolgado para ler O Dragão Renascido. Devo terminar ele no início de abril, mas antes de terminar eu também já trago a minha TBR de abril, com certeza, como sempre, para vocês ficarem sabendo quais são os próximos livros que eu pretendo ler, além de, claro, como eu já falei, O Céu de Pedra, que é o terceiro livro da Terra Partida. Por isso, estou quase lendo os 8 livros que eu pretendi a ler nesse mês. Eu acho que é um mês que eu confesso, eu me superei, eu não esperava que eu conseguisse ler tanto esse mês, mas é um processo que se torna bastante cansativo de fazer, ainda mais para alguém que não tem hábito de ler tanto assim, tantas páginas. Eu sei que teve alguns livros curtos e rápidos, mas mesmo assim, ler bastante coisa é inédito para mim, é novo para mim, então não é um hábito que eu pretendo manter. Eu vou ler ainda na casa dos 5, 6 livros por mês, no máximo.
dependendo da quantidade dos tamanhos dos livros, talvez até menos. Mas é isso, esse foi o meu vídeo de leituras aqui de março. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ele até aqui. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário se você já leu algum desses livros, um joinha e também compartilhe esse vídeo com os amigos para que Vagando Divagando continue a chegar a mais pessoas. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.